Fala, minha gente, vamos nessa então falar sobre o Internacional que acaba de perder a chance de conquistar algo na Copa Sul-Americana. Sim, o Inter está eliminado da Copa Sul-Americana. Sim, o Inter caiu na repescagem da Sul-Americana. E sim, o Inter conseguiu acabar com seu ano de 2024 em pleno mês de julho. Por que não? Você não vai querer agora me colocar que o Inter, que tá essa distância toda, tá lá do meio para baixo da tabela, embora tenha 4 jogos, pode chegar a mais jogos, agora vai ter data a rodo para jogar, né? Que o Inter vai conseguir se recuperar e tentar o título do Campeonato Brasileiro. É óbvio que não, é claro que não. Ninguém é louco, tá? Futebol sempre tem suas reviravoltas e tudo mais. Agora vai ter apenas o Brasileirão para jogar, o elenco, tal, o Roger, qualquer uma que for sua esperança, eu vou entender. Mas vamos lá, vamos trabalhar com uma lógica. Temporada acabou. O ano de 2024 se foi. O Inter deixou uma margem muito grande no Campeonato Brasileiro. O Inter caiu na Copa do Brasil e o Inter caiu na Copa Sul-Americana, que já era nem o ideal, tá jogando essa competição, mas por erros do passado, tá jogando essa. E hoje, a única coisa que pode minimamente ser aceitável é conseguir uma arrancada no Brasileirão para conquistar uma vaga na Libertadores do próximo ano e começar a pensar em 2025, porque para mim, pelo menos, 2024 já era. Bom, gente, o negócio é o seguinte. A queda na Sul-Americana, mais uma vez, encerra com qualquer expectativa do Inter de conquistar alguma coisa. Não vai ser nesse ano. Ah, mas tem elenco, tem agora treinador, quem sabe melhora o preparo físico, o ambiente, quem sabe o dirigente, a direção troca algumas peças lá dentro e tal, o presidente coloca um executivo, qualquer coisa. Não tem o que fazer. Acabou. O Inter eliminado num jogo contra o Rosário Central, que era repescagem. Não era nem para estar disputando a repescagem de Copa Sul-Americana, mas se colocou nessa posição. E o Roger não tinha muito o que fazer, eu queria aqui estar falando mais sobre o Roger, quem sabe erros e acertos dele. O cara tá há 6 dias no Estádio Beira-Rio. Há 6 dias no Estádio Beira-Rio, teve 2 jogos e não teve tempo para trabalhar. Isso não é passar pano, não é que o Roger, eu sei que vai ter uns malas agora que vão dizer, mas o Roger é da aldeia. Não, cara, não tem o que fazer. O Kudê, por exemplo, conseguiu passar pelo River, mas ele teve bem mais tempo, teve coisa de 30 dias para se preparar para uma Libertadores da América, teve tempo para pelo menos colocar, embora ali, quando o Kudê passa do River, todo mundo elogia, eu estava lá, inclusive, e na beira do gramado do River Plate, posicionando a minha câmera na cabine do VAR, todo mundo elogiou o feito que eles tinham conseguido lá naquele primeiro jogo, depois a classificação aqui no Estádio Beira-Rio, que eu também estava naquele momento. Então assim, o Roger faz uma coisa normal, coloca uma linha de 4 defensores lá atrás, posiciona 2 volantes, Bruno Henrique segurando um pouquinho, Rômulo segurando um pouquinho mais, o Bruno Henrique podendo sair um pouco mais pela direita, bota o Alan Patrick centralizado, quase que cria um tripé ali invertido, né, como se fosse uma pirâmide, na verdade, 2 volantes, mas o Bruno Henrique saindo pela direita, o Rômulo ficando mais atrás, o Alan Patrick centralizado, abre o Borré na direita, o Wesley na esquerda e o Ener Valencia no ataque, sendo que o Borré chegava muito mais e fazia trocações, às vezes era um segundo atacante junto com o Ener Valencia. Mas o Inter, num primeiro momento, até dá alguma esperança, alguma expectativa de que, olha, as coisas vão acontecer. Com segundos de jogo, o Bruno Henrique escapa pela direita e o René tem uma bola que ele chuta, que ele finaliza, que a gente diz, opa, peraí, daqui a pouco tem alguma coisa aqui interessante. Mas, poxa, minutos depois, o Borré tenta uma meia bicicleta, a gente diz, tá bom, agora as coisas vão acabar acontecendo pro Internacional. Nada. Se repete o mesmo histórico de antes. O Inter até começa bem, começa insinuante, com o torcedor ajudando, aos 19 para 20 minutos, toma um gol. Um gol que é meio inexplicável. Tem um jogador a menos, porque o cara dele está sendo atendido, vem uma falta, vem uma cobrança, a bola quica. Velho, tem 7, 8, olha, talvez até 9 jogadores, se a gente for contar o Rocher do Internacional na grande área, e tem 2, 3 dos caras. A bola quica, bate, vai, volta, a marcação tá toda perdida, tem um buraco na marcação, o número 2 deles pega, dá uma patada, toca no cantinho, faz o gol e sai comemorando. E aí tu diz assim, meu Deus, como é que o Inter consegue isso? Sabe, dá um bug geral, parece que dá tela azul, aquele que travou o computador, todo mundo ficou parado, ninguém conseguiu tirar, Esse é um lance quase que de pelada, tá? Que a bola fica quicando, pererecando, que a gente às vezes fala no futebol, os narradores falam, né? Pererecando ali de qualquer jeito e tu não sabe o que tu faz, ninguém sabe pra quê, até que chega um pé ali e mete a bola pra rede e faz. Isso não é jogada de bola parada, que é difícil de marcar, do adversário, tal. Meu, isso é
má marcação, sei lá, qualquer coisa que você queira colocar. E aqui tem um ponto, porque as coisas mudam nesse momento. O Inter, a partir daí, o torcedor vem, o torcedor no estádio Beira-Rio começa a cantar mais alto, tentar ajudar, tentar fazer sua parte, não há absolutamente nada, é irreparável a conduta da torcida do Inter, mais uma vez, e o torcedor tenta ajudar, mas o Inter morre. O Inter morre ao tomar um gol. O psicológico tá em frangalhos. E a gente já vê isso há muito tempo. E esse filme se repete. O Inter até tá jogando melhor, tá tentando fazer mais coisas, mas toma um gol e acabou. O Inter acabou, o Inter desmoronou a partir dali. O primeiro tempo todo a gente pode falar de qualquer coisa daqui pra cá porque ele basicamente não existe. O Inter só tem a bola, mas não consegue chegar. Vem o intervalo e o Roger faz duas mudanças. Tira o René e tira o Rômulo. Mas assim, e ele bota o Bernabé na esquerda, que obviamente é interessante, e a gente vai falar sobre isso, mas se ele quisesse tirar o Alan Patrick, que não tá conseguindo armar, se ele quisesse tirar os dois atacantes, o Borré e o Ener Valencia também, o Wesley escanteado lá na ponta esquerda, cara, tinha assim uma penca de jogadores que... O Robert Renan flertou com perigo a noite inteira. Então se o Roger quisesse fazer mais trocas, o próprio Bruno Henrique também não tava correndo. O Bruno Henrique, ele... Às vezes o torcedor pode ter uma situação mais... mas ele tá correndo, ele tá se dedicando. Não, corrida e dedicação é um negócio. Mas em vários momentos aquela situação tanto quanto improdutiva. Isso precisa ser olhado. E às vezes não é só por culpa dele, é porque ele não tá conseguindo fazer as coisas fluírem pelo seu jeito, talvez até por estar... Poxa, o cara, ele era volante, o Roger gosta muito dele, o Roger foi técnico dele no Palmeiras, deu a braçadeira de capitão pra ele na época de Palmeiras. Ele gosta dele, mas não naquela função, fazendo um corredor, quase como se fosse um ponteiro. O Inter não tem um atacante pra colocar ali, o Wanderson tá fora, só tinha o Wesley, e aí ele vinha mais pra tabelar por aquele lado ali, e ficava uma situação de que não é bem a dele. E aí tava mal, mas vários jogadores estavam mal, ele faz essas duas trocas, faz essas duas mudanças a partir daí. E, gente, o Inter no jogo tem 76% de posse de bola e marcou um gol. E o gol do jeito que a gente viu. Não foi nenhum gol assim, meu Deus do céu, maravilhosamente bem elaborado, trabalhado e tudo mais. Mas o Inter tem esse grande problema aqui, que é o ser estudado porque os caras morrem. O Inter morre psicologicamente, o Inter morre mentalmente. O psicológico já se foi. Bom, o Robert Renan, eu quero falar sobre algumas individualidades antes da gente colocar aqui. O Robert Renan, ele passou o jogo inteiro flertando com perigo. As saídas de bola, ele tentou entregar, quando a gente fala tentou entregar, é óbvio que ninguém faz por propósito, mas assim, cara, é saída de jogo errada, tentativa de cabeça, tentativa de recuar pro goleiro, tentativa de passar, fazer passe longo, fazer lançamento direto, fazer ligação, fazer cruzamento. Meu Deus, não tem ninguém pra dizer, meu filho, olha só, faz o seguinte, faz o simples, o beabá e ó, vamos jogar, vamos dar o que for possível aqui pra gente. Quando o Roger coloca e tira o René de campo e coloca o Bernabé, começa um frisson na arquibancada para os quê? 40 mil? Recebi aqui da assessoria do Inter. Nós tivemos no estádio 36.667, 36.600, tá? Vamos arredondar aqui. Poxa, um baita de um público perto da situação que o Inter tá vivendo, perto da desesperança que é o torcedor. E aí o torcedor, quando sai o René e bota o Bernabé foi bem, ele dá um novo gás para a esquerda do Inter, ele fica mais ativo, porque assim, ó, o Kudê não gostava de pontas, e ele liberava o Bustos para atacar, porque é o que o Bustos sabe fazer, e segurava o René para defesa, quase como um terceiro zagueiro. Em vários momentos o René era terceiro zagueiro do Inter. O Roger não joga assim, o Roger gosta de pontos e o Roger gosta de laterais que cheguem como qualquer lateral. Vai o direito, fica o esquerdo. Vai o esquerdo, fica o direito. O volante faz a cobertura, o balanço defensivo como eles fazem. Ou às vezes sobem os dois quando for necessário. Enfim, o Inter tem variação, não fica uma coisa tão previsível. Às vezes tu chega com um ponteiro, às vezes tu chega com um lateral, às vezes tu chega com meio por dentro. Variação de jogadas e não só aquela que existia com o técnico Eduardo Cudê. E beleza, isso pode dar certo no futuro, embora aqui não tenha dado. Só que o torcedor do Inter comemora tanto que tá o Bernabé jogou bem. O Bernabé jogou bem. Mas, na real, a gente maximiza mais porque o torcedor que estava no estádio Beira-Rio queria que o Bernabé fosse bem para dar um recado. Foi a chance, foi a oportunidade, foi a brecha que o torcedor esperava para conseguir mostrar pro Roger, pra direção, pro Kudê, para qualquer um que fosse, dizer assim, gente, olha só, não tem mais condições de manter o René. O torcedor já não tem um clima bacana com ele, as muitas falhas, os muitos erros, não há mais como. E aí esse ambiente, e a única coisa que talvez eu concorde com o Kudê lá atrás é, desse jeito, nesse ambiente, não vai ganhar.
Só que ele esqueceu de dizer que quem cria o ambiente é quem está ali trabalhando. É o presidente, é o treinador, são os jogadores. E o René já não tinha mais clima com o torcedor. E entra o Bernabé, começa a ser insinuante, começa a ser provocante, começa a ir pro ataque, a voltar para a defesa com uma velocidade incrível, dar carrinho, roubar a bola dos caras. É óbvio que o Beira-Rio vinha abaixo. E é óbvio que o Bernabé foi, inclusive por vários colorados, ditos como o melhor jogador da partida justamente por esse ponto. Só que assim, quando a torcida tem que dar um recado para a direção e para o treinador, é porque algo muito errado está acontecendo. É porque muita coisa tá difícil de defender no estádio Beira-Rio. Aliás, por falar em difícil de defender, e eu sei que um dos gols, o gol do Alan Patrick, na verdade, o único gol da partida foi uma jogada que é o Bernabé que conduz, o Wesley pega a bola, traz por dentro, faz o cruzamento na grande área, o Valência cabeceia, o goleiro rebota e aí quase que perde de cabeça o Alan Patrick, né? O Alan Patrick torneia de cabeça, bate na trave, entra e faz 1-1 e reacende a esperança. Beleza, o Valência participa efetivamente de um gol do Inter, mas é que tá difícil de defender o Borré e o Valência ultimamente. O Valência, achei muito bacana aqui no Rio de Janeiro, ele disse, ó, tô devendo, eu sei que eu tô devendo, eu sei que eu não tô bem, não tá bacana, nós vamos ter que jogar melhor, as coisas não estão legais, eu não tô no meu nível máximo, que é o que eu vim pra jogar aqui. Mas que, ó, eu preciso registrar, o Inter trouxe um ataque de Borré e Valência, que todo mundo, eu, você e todo mundo elogiou, mas no frigir dos ovos os caras não estão conseguindo performar. Eu acho que a gente precisa colocar aqui que eles saíram para seleções, jogaram Copa América, que fisicamente estão abaixo, que o Alan Patrick não está assistindo bem eles, que antes o Inter jogava com um jeito de jogar, com os pontas caindo por dentro, agora são os pontas indo para fora, os laterais estão subindo, antes não subiam, antes os zagueiros faziam a construção, agora não é mais o zagueiro somente fazendo a construção, agora antes o Inter tinha que afunilar as jogadas, o primeiro volante recuava, tinha várias outras questões que muda e que vai impactar lá na frente. Eu tenho convicção disso. Agora, eu preciso pontuar aqui, o Inter tinha neles a expectativa de, e principalmente o Borré, sabe, numa jogada, num lance, num chute fora da área, num lance individual, num talento, numa bola que sobra para eles, que eles estão bem posicionados e tudo mais. E aí, não tem, né? Não tem. E aí eu citei aqui a questão física. Eu não gosto de traduzir jogo de futebol, e eu não vou fazer isso. Muito raramente eu faço isso com faltou raça, faltou vontade, faltou entrega, faltou doação. Cara, no geral, isso até pode acontecer e várias vezes eu disse, olha, eu não gosto de rotular, mas hoje não tem como defender. Mas no geral não é isso. No geral não é isso. Tu notava pelos jogadores do Internacional que eles estavam querendo, que eles estavam com vontade. A gente pode até falar do psicológico, que aos 20 minutos morreu, faleceu, só foi voltar depois do intervalo, quando parece que, né, acalmaram-se os ânimos, vamos voltar a jogar, recomeça como se fosse 0-0 agora, vamos tentar ver o que vai fazer, beleza. Isso até pode ser verdade. Mas o que eu quero te dizer é, o Inter não faltou tentativa. Os caras queriam, eles não conseguiam, eles não iam. Isso é preparo físico. E é a olho nu. Eu não sou professor de educação física formado, eu até, antes de me formar em jornalismo, cursei algumas cadeiras de educação física, boas cadeiras lá na época de Osório da Facos, mas não sou formado, não vou me meter aqui, embora já acompanhe há muito tempo. Mas no olhômetro tu vê, os caras queriam chegar, eles não conseguiam. Falta força, falta vigor físico para os jogadores do Inter. Tá nítido que tem um problema aí. E falando isso, eu não vou descontar o problema dos jogadores. Eu citei vários, do Robert Renan, o Valência, o Borré, o Alan Patrick que não tá jogando bem, o Wesley que ficou escondido na ponta esquerda e que antes era o único cara com soluções individuais do Inter e dessa vez também não apareceu, sobre o René e o Bernabé e tal. Tem vários jogadores que eu tô pontuando aqui para vocês, mas assim, eu também preciso colocar que não foi falta de vontade, falta de entrega, falta de raça, isso é limitado muito um debate sobre futebol, que tem a tática, que tem a parte mental, que tem a questão do jogador, da solução individual, do cara, várias outras coisas, do coletivo e tal. Mas para mim física também o problema. Físico também é o problema. Os jogadores queriam, eles não conseguiam. Sabe, era quando tu via que não acontecia, o Inter não tem explosão. O Inter não tem explosão, o Inter não tem aquela coisa. O Inter perde em dividida pra caramba. É time que, sabe, cara, tem vários dos problemas que claramente são físicos. E aí, eu preciso colocar aqui, eu queria falar mais do Roger. Eu queria dizer assim, poxa, podia ter botado o Gabriel Carvalho antes, tem 16 anos, mas azar, coloca ele em campo, vamos ver no que vai dar. Mas eu queria que o Alário jogou só nos minutos, entrou quase nos acréscimos e tal. Eu queria falar, mas gente, o Roger chegou há 6 dias.
Sabe, como é que eu vou criticar esse cara? Isso não é ser da aldeia, isso não é proteger o Roger. Quando acontecerem outros jogos, e no primeiro jogo contra o Botafogo eu disse, ó, não gostei, é só olhar lá. Não gostei do jeito que o Roger escalou o time, achei que não foi bacana. Mas na eliminação, como é que eu vou falar? O que eu tenho que falar é de uma direção que cada vez mais acumula erros. É óbvio que esse não é o maior vexame da direção. A direção tem Melgar, tem Globo. Globo é talvez o maior mico da história do Inter. Porque para perder pro Mazembe tem que ganhar a Libertadores. Se tu ganhar a Libertadores e perdeu pro Mazembe, tu perdeu pro Mazembe. Agora, o Globo é muito difícil de aceitar. Os caras, eu vi recentemente uma entrevista com o D'Alessandro. O D'Alessandro foi muito sujeito, homem, como a gente diz, que ele tava fazendo entrevista com o Baldasso. O Baldasso e o CCD estavam lá e ele disse, não, eu tava contra o Globo. Eu tenho que admitir quando eu perco também, eu também tava lá. E ele disse assim, a gente tem vergonha, os caras do Globo estavam trabalhando no dia antes do jogo, frentista de gasolina, garçom, sabe-se lá, de posto de gasolina, perdão, garçom, profissões super nobres, mas, poxa, tem uma diferença, o cara não é dedicado 100% àquilo, e aí de noite nos ganhou, o D'Alessandro tem vergonha daquilo, sabe? Só que esse é o pior fiasco da história do Inter, no mínimo da história recente do Inter, é o que eu penso. Agora, esse precisa ser colocado como, cara, o Inter caiu na repescagem da Sul-Americana. Gente, o Inter não caiu da Sul-Americana, o Inter caiu da repescagem da Sul-Americana. E mais, o Inter foi para 2 decisões, segunda partida da Copa do Brasil, valendo milhões, e partida que te coloca na única chance que tu tem de ganhar um título no ano, na primeira, contra o Rosário, sem treinador, com um treinador de sub-20 que chegou aqui em março e que tá fazendo uma campanha horrível no sub-20. Gente, isso é um erro de planejamento horrível. Ah, mas foi o Cudê que pediu para sair. Bom, mas a culpa é do presidente. Nas últimas horas, eu não mando no Inter. Eu não mando, você também não manda. A meu trabalho aqui é comentar futebol, sua missão aí é ainda torcer pro futebol, acreditando que coisas melhores podem acontecer. Mas, cara, é difícil, é duro aceitar tudo que está sendo feito atualmente na gestão do Internacional. Quando tu vai para um segundo jogo contra a equipe do Juventude, sabendo e correndo esse risco que os caras correram de, poxa, ser cair da Copa do Brasil e ir pro primeiro jogo em Rosário sem treinador, o que tu quer que faça? A direção correu um risco, a direção precisa ser colocada aqui. O Inter caiu na repescagem da Sul-Americana. O Inter não caiu só da Sul-Americana. E como eu disse, por conta da direção e tudo o que aconteceu anteriormente, o Inter acabou o ano. Infelizmente, a verdade é essa. É óbvio que eu tô forçando e eu tô colocando, te levando o raciocínio apenas para a questão título, porque era o que eu e você imaginávamos que daria para brigar nesta temporada, por título. Claramente, não dá mais. A única coisa para tentar salvar 2025 e pensar no ano que vem é conquistar uma vaga na Copa Libertadores da América via Campeonato Brasileiro, porque agora é a única coisa que resta para jogar. E aí, o que tu acha dessa história toda? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.